Você já se perguntou como defender a sua fé diante dos ataques e das falsas doutrinas? Como ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e da sua igreja? Hoje eu vou te contar uma parábola que vai te inspirar a seguir o exemplo de um grande santo que lutou pela verdade e pela unidade dos cristãos. Fique comigo até o final porque Deus tem uma mensagem especial para você. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Eu Me Abrigo em Ti, onde eu compartilho com vocês reflexões, testemunhos e ensinamentos da nossa fé católica. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio e pela sua companhia. Que Deus te abençoe sempre. Havia uma cidade muito importante chamada Alexandria, que ficava no Egito. Nessa cidade havia uma grande escola de teologia, onde muitos estudavam as sagradas escrituras e a doutrina da igreja. Um dia, um jovem chamado Cirilo entrou nessa escola, cheio de sede de aprender e de amor a Deus. Ele era sobrinho do bispo da cidade, Teófilo, que o orientou e o preparou para ser seu sucessor. Cirilo era muito inteligente e dedicado aos estudos. Ele logo se destacou entre seus colegas e professores. Ele também era muito piedoso e devoto da Virgem Maria, a quem chamava de Mãe de Deus. Ele tinha um grande zelo pela salvação das almas e pela defesa da fé católica. Um dia, ele foi nomeado bispo de Alexandria, sucedendo seu tio Teófilo. Ele assumiu a sua missão com coragem e responsabilidade. Ele cuidava do seu povo com carinho e firmeza. Ele pregava a palavra de Deus com sabedoria e autoridade. Ele combatia os hereges com argumentos e testemunhos. Mas nem todos gostavam dele. Alguns se opunham à sua doutrina e à sua liderança. Eles queriam espalhar falsas ideias sobre Jesus Cristo e sobre a sua igreja. Eles queriam dividir os cristãos e enfraquecer a sua fé. Um desses hereges era Nestório, que era bispo de Constantinopla, outra cidade muito importante. Nestório negava que Maria fosse mãe de Deus. Ele dizia que ela era apenas mãe do homem Jesus, mas não do Verbo divino. Ele dizia que em Jesus havia duas pessoas distintas, uma humana e outra divina. Cirilo ficou indignado com essa heresia. Ele sabia que isso era contra o que a igreja ensinava desde os apóstolos. Ele sabia que isso era contra o que ele mesmo tinha aprendido na escola de Alexandria. Ele sabia que isso era contra o que ele mesmo tinha experimentado no seu coração. Ele decidiu então escrever cartas a Nestório, exortando-o a corrigir o seu erro e a confessar a verdadeira fé. Ele também escreveu cartas aos outros bispos, alertando-os sobre o perigo dessa heresia. Ele também escreveu tratados teológicos, explicando a doutrina católica sobre Jesus Cristo e sobre Maria. Mas Nestório não quis ouvir Cirilo. Ele se manteve firme na sua heresia. Ele também escreveu cartas e tratados, defendendo as suas ideias e atacando Cirilo. Ele também tinha muitos seguidores e aliados, que o apoiavam e o elogiavam. A situação ficou tão grave que o Papa Celestino I convocou um concílio ecumênico para resolver a questão. O concílio foi realizado em Éfeso, no ano 431. Cirilo foi o representante do Papa e o líder dos bispos ortodoxos. Nestório também foi, mas se recusou a participar das sessões. O concílio examinou as cartas e os tratados de Cirilo e de Nestório. Consultou as sagradas escrituras e a tradição da igreja. Ouviu o testemunho dos padres e dos doutores. Ele também rezou e pediu a luz do Espírito Santo. Depois de um cuidadoso estudo, o concílio declarou que Cirilo estava certo e que Nestório estava errado. O concílio condenou a heresia de Nestório e confirmou a fé de Cirilo. O concílio proclamou que Jesus Cristo é uma só pessoa, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O concílio proclamou que Maria é mãe de Deus, porque ela gerou no seu seio o Verbo eterno, que se fez carne. O povo de Éfeso ficou muito feliz com essa decisão. Eles saíram às ruas em procissão, cantando e louvando a Deus. Eles aclamaram Cirilo como um herói e um defensor da fé. Eles honraram Maria como a mãe de Deus e a mãe dos cristãos. Cirilo voltou para Alexandria, onde continuou seu ministério episcopal. Ele morreu em paz, no ano 444, depois de ter servido a Deus e a sua igreja por mais de 30 anos.
Ele foi reconhecido como um santo e um doutor da Igreja. Ele foi chamado de Celo dos Padres e Doutor da Encarnação. Ele deixou um grande legado para a teologia e para a espiritualidade cristãs. Meus irmãos e irmãs, que essa parábola nos inspire a seguir o exemplo de São Cirilo de Alexandria, que lutou pela verdade e pela unidade dos cristãos. Que nós também sejamos fiéis à nossa fé católica, que nos ensina quem é Jesus Cristo e quem é Maria, sua mãe e nossa mãe. Que nós também sejamos zelosos pela salvação das almas, que precisam conhecer e amar a Deus. Que nós também sejamos devotos da Virgem Maria, que nos protege e nos conduz ao seu Filho. Que nós também sejamos sábios e humildes, para aprender com os ensinamentos da Igreja e com os testemunhos dos santos. Que São Cirilo de Alexandria interceda por nós junto a Deus. Que ele nos ajude a defender a nossa fé diante dos ataques e das falsas doutrinas. Que ele nos ajude a ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e da sua Igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Que ele te ilumine com a sua graça e te encha do seu amor. Que ele te dê a sua paz e te faça feliz. Amém. Palavras do Santo Padre. Deus olha para nós assim, não vê em nós erros irremediáveis, mas sim filhos que cometem erros. Muda a ótica, não se concentra nos erros, mas nos filhos que cometem erros. Deus distingue sempre a pessoa dos seus erros. Salva sempre a pessoa. Acredita sempre na pessoa e está sempre pronto a perdoar os erros. Sabemos que Deus perdoa sempre. Então, perguntemo-nos que tipo de palavras usamos. Palavras que manifestam atenção, respeito, compreensão, proximidade, compaixão, ou palavras que visam principalmente fazer-nos mostrar-nos melhores diante dos outros. E depois, falamos com mansidão ou poluímos o mundo propagando veneno, criticando, queixando-nos, alimentando a agressividade generalizada? Com a língua podemos também alimentar preconceitos, levantar barreiras, agredir e até destruir. Com a língua podemos destruir os irmãos. A bisbilhotice fere e a calúnia pode ser mais afiada do que uma faca. As palavras que usamos falam da pessoa que somos. Mas às vezes prestamos pouca atenção às nossas palavras, usando-as de maneira superficial. Mas as palavras têm um peso, permitem-nos manifestar pensamentos e sentimentos, dar voz aos temores que temos e aos projetos que tencionamos realizar, abençoar Deus e os outros. Ângelos de 22 de fevereiro de 2022. Você gostou desse vídeo? Quer acompanhar mais conteúdos inspiradores como esse? Então não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Dessa forma, você receberá notificações sempre que publicarmos novos vídeos e nos ajudará a levar a mensagem de fé e esperança a um número maior de pessoas. Inscreva-se agora e deixe o seu like.